Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Hoje, aqui no nosso Repórter SUS, a gente vai falar da dengue e também de outras arboviroses, como chikungunya, oroposte, zika, mas o nosso foco é entender quais são as projeções de número de casos para o próximo verão, especialmente da dengue, que é a doença transmitida por mosquito que hoje mais atinge brasileiros e brasileiras, e a doença que fez a gente viver um 2024 com recordes históricos. Foram mais de 6 milhões de casos. Olha, esse número, ele é absolutamente um recorde para o Brasil. Inclusive, nem mesmo o Ministério da Saúde imaginava que o Brasil pudesse chegar num número tão alto. As projeções mais pessimistas do final do ano passado e começo deste ano davam conta de números muito grandes, acima de 4 milhões, mas em nenhum momento as autoridades de saúde, os profissionais e as profissionais da área imaginaram que a gente chegaria a uma situação tão grandiosa, né? Para a chikungunya, nesse ano de 2024, a gente teve 260 mil casos, o que também é preocupante. No caso do oroposte, que não é transmitido pelo Aedes, é transmitido por um outro mosquitinho, o maruim, mas também é uma arbovirose, a gente também teve um crescimento expressivo, muita gente nem conhecia essa doença. Em 2024, a gente chegou a ter 10 mil casos. E a Zika teve 6 mil casos no ano. É claro que a gente quer evitar que o Brasil tenha um caso de arbovirose que seja, e esse é o nosso objetivo. Mas a gente quer entender também qual é o grau de preocupação e de perspectiva de controle dessas doenças, especialmente a dengue, para 2025, para a próxima temporada. O episódio dessa semana convidou a coordenadora do Infodengue, a pesquisadora da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, Cláudia Codeste, para conversar um pouquinho com a gente sobre essas perspectivas para 2025. E eu já aproveito para agradecer a presença dela aqui. Cláudia, obrigada demais por ter separado esse tempinho para falar com o Repórter SUS. Obrigada, Nara. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante. Cláudia, vamos lá. A gente tem condições de fazer projeções para 2025 em relação às arboviroses, especialmente a dengue? A gente queria começar o nosso podcast com uma prospecção, uma expectativa do que vem por aí de desafio em relação à dengue. Bom, essa é uma pergunta muito importante, a pergunta de $1 milhão, não é? Saber quantos casos vão acontecer no próximo ano, na próxima temporada, e isso é muito importante para organizar assistência, para promover a alocação de recursos da melhor maneira. Então, realmente é a pergunta fundamental. Contudo, é preciso pensar que a dengue é uma doença bastante complexa, tem um processo de transmissão complexo que envolve determinantes ambientais, determinantes de imunidade da população, determinantes até da própria assistência, das intervenções. Então, não é uma pergunta simples. E, em particular, nesse período recente, nesses anos recentes, nós estamos observando uma mudança muito grande e inexplicável, não nem inexplicável, mas bem distinta dos determinantes ambientais. E isso afeta diretamente a ocorrência de dengue e outras arboviroses. Então, tudo isso para dizer que podemos fazer projeções, podemos usar os modelos matemáticos, estatísticos, para buscar articular o nosso conhecimento e tentar fazer algumas projeções, mas elas estão imersas dentro de uma incerteza de novos tempos. E isso é o que a gente precisa sempre levar em consideração quando trabalha com projeções, que são exercícios para pautar as nossas decisões da melhor maneira possível, mas sabendo que eles estão permeados de incertezas. É mais ou menos o que a gente tem visto nas projeções para a previsão do tempo, por exemplo, né? As mudanças climáticas são tão robustas no nosso planeta que os meteorologistas e as meteorologistas não conseguem mais ter a certeza nos modelos matemáticos para cravar, olha, hoje chove,
hoje faz sol. Mas mesmo assim, Cláudia, mesmo com todas essas variantes, a gente tem no Brasil pesquisadores e pesquisadoras trabalhando para tentar ter o mínimo de previsibilidade e de preparação, né, para esse próximo ano. Esses grupos de pesquisa que avaliam as nossas possibilidades existem e estão em atuação hoje no Brasil, inclusive dentro da própria Fiocruz, né, Cláudia? Exatamente. Nós temos algumas iniciativas de modeladores, de cientistas, que procuram organizar os dados disponíveis e fazer algumas projeções para o futuro, de cenários que podem acontecer em termos de dengue. E dentro da Fiocruz, no caso, o próprio Infodengue organizou, nesse último ano, alguns meses atrás, uma iniciativa de convidar modeladores do mundo todo, de vários países que têm experiência em modelagem de dengue, para propor cenários, para propor projeções. E esse exercício foi muito importante, porque mostrou que modelos preditivos podem ser muito distintos. Por exemplo, um modelo para a Amazônia pode ser diferente de um modelo para o Sudeste, diferente de um modelo para o Sul. Então, é necessário articular esses conhecimentos e esses modelos para conseguir gerar projeções que sejam mais robustas. Então, sim, é possível, né? Mas como todo modelo, ele é baseado numa expectativa de que o futuro terá alguma semelhança ao passado, e isso vale para os modelos de clima também. Então, os modelos de clima aprendem com o passado e o presente para dizer algo sobre o futuro. E a mesma coisa com a dengue. E você trazendo essa questão da dengue e do clima é muito interessante, porque justamente essa incerteza climática é o principal fator de incerteza para a transmissão da dengue, devido à forte dependência da transmissão da dengue à questão da temperatura e da umidade. Quer dizer, não dá para ter certeza de nada e o problema maior é justamente a mudança do clima, a devastação ambiental e o que vem acontecendo com o nosso meio ambiente pela interferência humana. Agora, aqui no Brasil, Cláudia, você falou das diferenças regionais. Há diferenças também em relação a preocupações, regiões que podem estar mais sensíveis a ter problemas maiores. A gente sabe que mosquito não tem geografia, não respeita divisa de estado, fronteira de país, enfim, está no mundo, está no planeta. Mas há regiões no Brasil que preocupam mais? Concordo com você, né? Os mosquitos não têm fronteiras, eles já estão disseminados no país todo. Mesmo em municípios, digamos, com menor densidade demográfica, basta ter um pequeno centrinho urbano que for botar lá uma armadilha para Aedes aegypti, muito provavelmente vai encontrar. Então, esse é um fator assim, que a gente precisa levar em consideração, que todo local tem o risco de ter dengue. Agora, o que diferencia um lugar do outro é um pouco do histórico de dengue. Então, por exemplo, tem certas populações, certos estados que já têm uma exposição já há muitos anos. Então, boa parte da população já está imunizada naturalmente para a dengue. Em comparação com outras regiões, como, por exemplo, aqui eu ressalto a região sul, onde a dengue ela surge mais recentemente, coisas de 2, 3, 4 anos. Então, não temos ainda uma população imunizada. Então, para essas populações, sim, é um risco maior na medida em que a chegada do vírus pode trazer uma epidemia de maior magnitude numa população que não tem esse conhecimento ainda. E a gente lembra que a quantidade de vacinas que são fabricadas contra a dengue hoje no mundo não daria conta de toda a demanda da população brasileira, e é por isso que o Sistema Único de Saúde incluiu a vacina contra a dengue no Programa Nacional de Imunização de maneira segmentada para alguns segmentos da nossa população. É claro que o Ministério da Saúde, se pudesse, compraria todas as vacinas possíveis para a nossa população, mas a gente lembra que as arboviroses
arboviroses são doenças típicas do sul global, dos países em desenvolvimento, das nações mais pobres do mundo e, portanto, tem muito pouca atenção da indústria farmacêutica, muito pouco interesse no desenvolvimento de soluções para esse problema. Nós já tratamos desse tema algumas vezes aqui no Repórter SUS, e essa é a realidade do nosso mercado da área da saúde, extremamente focado no lucro, enfim, e nessas vantagens financeiras e pouco focado nas possibilidades de avanço social. Quando as doenças atingem o sul global, aí realmente que o interesse diminui mais ainda. Esse é um debate importante, é um detalhe importante da gente trazer para a nossa conversa, porque é preciso avaliar o contexto global na hora de falar de respostas, não só às arboviroses, pandemias, epidemias e surtos em geral em todo o planeta. E falando nisso, Cláudia, além da dengue, que a gente teve esses mais de 6 milhões de casos, um número assustadoramente recorde para o nosso país, nunca tinha sido observado em nenhum momento histórico. A gente tem também outras arboviroses que atingem a nossa população, né? Temos a Zika, a chikungunya, que também são transmitidas pelo Aedes, temos a Oropost, que agora é uma novidade, muitos brasileiros e brasileiras ouvindo falar dessa doença que era muito restrita ao território amazônico anteriormente. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas outras doenças transmitidas por mosquito. Elas também causam preocupação de grandes surtos para o próximo ano e de uma necessidade maior de controle, inclusive de problemas em relação às mudanças climáticas, Cláudia? Eu gostaria até de voltar um pouquinho atrás na sua fala com relação à questão das vacinas e tudo, né? Eu concordo plenamente, né, que existe essa necessidade de aumentar, de escalar a produção, e porque não é uma vacina trivial de ser feita, mas que é possível se tiver esse esforço global que você traz, é muito importante. E ressaltar de que existe um interesse mundial, agora da outras partes do país, do mundo, pela dengue atualmente, justamente porque a dengue está expandindo, já temos encontrado os vetores, tem vetor de dengue até no Canadá. Então, assim, é um fenômeno que está saindo da escala do anterior e está emergindo como um problema de escala mundial, e isso deve mudar as decisões, a geopolítica da dengue no mundo, né? Gostaria de enfatizar isso para a gente ficar atento, que realmente deve afetar. Agora, com relação às outras arboviroses, eu incluiria também a febre amarela, né, que nós tivemos um surto alguns anos atrás, ainda temos uma boa parte da população que não está vacinada e é uma doença de alta letalidade. E sim, a gente precisa estar atento à chikungunya, porque é uma doença que ela é bastante incapacitante, muito grave, né, e pode causar grandes, né, afetar muito a vida das pessoas. E muitas vezes ela é silenciosa, porque se não tiver os testes adequados, ela pode ser confundida com dengue ou com outras doenças. Então é importante a gente estar atento. A chikungunya, ela tem um padrão um pouco diferente da dengue, ela não é tão explosiva assim, de espalhar muito rapidamente, mas ela está se espalhando. Tivemos esse ano uma atividade muito alta no início do ano no Paraná, desde o ano passado, porque teve uma epidemia no Paraguai. Então, a região centro-oeste, a região do sul também deveria estar atento, é importante estar atento para a chikungunya, com certeza, e com esse cuidado de fazer um diagnóstico diferencial com dengue. Muitas vezes precisa de um exame laboratorial e de uma sensibilidade da assistência para isso, né? E com relação ao Oropush, realmente foi a novidade, digamos assim, do momento. O Oropush, ela surge como uma doença que já vinha sendo já alertada há um tempo, mas que estava restrita à região norte e que, muito por causa da melhoria da capacidade de diagnóstico, a gente começa a observar em outros locais. Então, é um pouco difícil de separar o que é uma melhoria da vigilância de realmente uma expansão da Oropush. Então, é algo que a gente está investigando, né? Mas que aponta realmente para a necessidade de investir cada vez mais numa estrutura laboratorial que permita
de uma forma eficiente, né, de custo efetiva, de conseguir realmente mapear e acompanhar essa variedade de arboviroses que tem por aí, né? A gente sai do paradigma de uma para várias, e isso é uma mudança mesmo que precisa ser pensada de uma outra forma, exige uma outra forma de trabalho, né, para lidar com múltiplos vírus ao mesmo tempo. E vale lembrar que desde a invasão portuguesa vivemos no território do mosquito, né, Cláudia? Não temos muito como negar essa realidade. Cláudia, diante inclusive, um detalhe importante que a Cláudia trouxe para a gente, porque tantos casos de Oropost no Brasil nos últimos meses, é bom a gente lembrar que todos os estados brasileiros hoje podem testar para o Oropost, conseguem testar pacientes para a febre Oropost. Portanto, a gente consegue ter mais certeza, como a Cláudia trouxe, desses casos. Não há como ter certeza ainda se o aumento de casos diz respeito a um aumento real ou ao simples fato de que hoje, que bom, que ótimo, que notícia boa, o Brasil tem tecnologia para fazer testes de Oropost em todo o território nacional. Cláudia, eu queria voltar um pouquinho para o começo da nossa conversa, porque a gente trouxe aqui elementos muito importantes sobre o crescimento da dengue, especialmente, né, em 2024, com conexões com as mudanças climáticas e diversos outros fatores que envolvem esse crescimento. A gente sabe que de 3 em 3, 4 em 4, até 5 em 5 anos, a dengue realmente tem explosões maiores no Brasil. Infelizmente, nos últimos anos, até os anos de menos números, são números muito acima do que o que a gente está acostumado, né? E sabemos que não temos como cravar. 2025 vai ser assim, 2025 vai ser assado. Sabemos que não dá para a gente ter essa certeza ainda. Mas a gente também precisa se preparar, né, Cláudia? Então, diante disso, eu queria te fazer uma pergunta que imagino que não tenha resposta concreta, mas o que é que a gente pode falar para a nossa população sobre o cenário que está por vir? Olha, se preparem, porque vamos crescer em cima de bases muito altas. Olha, não, estamos com políticas que podem conter esse problema de uma determinada maneira, para que a população se prepare. Qual é o cenário mais factível para a nossa área da ciência, que nossos pesquisadores e pesquisadoras estão prevendo? Dá para ter uma ideia? Bom, a gente pode partir, né, dessa discussão a partir dos modelos, né, que foram desenvolvidos. E nesses modelos que foram treinados com dados históricos e tudo de dengue e a situação de dengue esperada para o próximo ano, a gente encontra, né, o que os modelos dizem é que espera-se, sim, um ano com uma incidência alta de dengue. Porém, a maior parte dos modelos não acusam um aumento, uma magnitude igual a desse ano ou superior. Então, eles sugerem a nível nacional algo, sim, epidêmico, na medida em que, considerando que epidêmico, existe um limiar, né, 300 casos por 100 mil habitantes, usando esse critério, sim, teria mais do que esse limiar, porém menos do que o desse ano. Tá? Então, essa seria uma referência. Outra referência é que, dentro dessa magnitude, uma área de maior preocupação seria a região sul, porque justamente tem esse histórico, né, ou a falta de histórico, né, de imunidade populacional, o que leva a um maior risco, maior preocupação. E também na região sudeste, especialmente São Paulo, que também esses modelos apontam também como indicativo de ter um valor mais alto. O quanto que isso pode impactar nas ações, eu acho que é muito importante que os estados estejam atentos realmente, com uma sensibilidade na sua vigilância, com as ações preconizadas em dia, com seus planos de contingência, seus planos de ação revisados e prontos para agir. E especialmente nesse período de início de ano, que é quando os casos começam a acelerar, e aí a gente consegue ver se os modelos estão ok ou não, porque é agora que a gente vê, né? Porque a dengue, ela não surge assim de 0 para 1000, né? Ela vai numa velocidade assim exponencial, mas o início dessa velocidade exponencial diz até onde vai. Então é importante estar com a vigilância bem sensível e
e capacitada para monitorar a situação agora nesse fim de ano, né? E também, um outro ponto sempre causa um ruído, tipo a virada do ano, porque a vigilância cai, por causa das pessoas em festa e tudo, enfim, todo esse período cai, e aí a gente fica sem informação um tempo, e muitas vezes essa 1 ou 2 semanas de férias já pode causar um grande impacto, porque é justamente no momento que está crescendo os casos. Então assim, eu sugeriria uma atenção nesse período de campanha, né, de tudo. Para quem viveu a pandemia, gente, olha, esse momentinho que a gente tem de fim de ano, eu me lembro que na pandemia da Covid era um momento em que a gente, até no jornalismo, ficava no escuro sobre o real crescimento da Covid-19, porque até as secretarias de saúde demoravam um pouquinho mais para repassar as informações para o Sistema Nacional. E o fato de as pessoas estarem fora de casa também, a gente lembra que o controle dos criadouros também é individual, é familiar, é doméstico, é da vizinhança, não é só do poder público, e nós não vamos encerrar a nossa conversa sem relembrar a vocês quais são as medidas individuais. Mas antes disso, eu queria finalizar com a Cláudia, para terminar a nossa conversa com um pouquinho de esperança, Cláudia, porque a gente que cobre a área de saúde vem se surpreendendo muito positivamente com as ações e as novas tecnologias de combate às arboviroses que são possíveis de serem implementadas, né? Aqui no Brasil, a gente teve um período muito obscuro de falta de dados, falta de campanhas, que se encerrou, né? Graças aí a todas as entidades místicas, fica na conta da crença de cada um, mas tivemos um período muito obscuro de falta de dados e falta de ações, e o governo federal agora anunciou em setembro um plano de controle da doença. A gente tem aliados importantes, temos o Volbito, né, que é o mosquitinho com a bactéria Wolbachia, que é aquela bactéria que impede o mosquito de transmitir as arboviroses. Em países como a Austrália, por exemplo, a gente tem resultados que chegam a 90% de diminuição de casos e que está sendo implementado no Brasil aos poucos, em algumas cidades, em algumas regiões, mas que é uma perspectiva para o nosso futuro muito interessante, fora da perspectiva da aplicação do veneno, enfim, de todas as técnicas que a gente tem aí há 100 anos e mais de 100 anos. Cláudia, dá para dizer que a gente pode ter esperança de, no nosso tempo de vida, ver a dengue e essas arboviroses não serem mais um problema no Brasil? Com a tecnologia e com os esforços na área de saúde pública, é possível alcançar esse sonho para um país tropical? É um sonho gigantesco, né? Bom, Nara, eu não sei se eu vou conseguir ser otimista. Eu acho que o otimismo está em a gente pensar melhor no meio ambiente, em a gente conseguir fazer a nossa gestão do lixo. Está tendo grande debate atualmente sobre o que a gente está fazendo, juntando tanto plástico, tanto lixo, tanta coisa, a gente não sabe o que fazer com isso, está exportando para os países dos outros, ou importando. E a gente precisa pensar no lixo, porque o lixo é onde estão nascendo os mosquitos. É um produtor de mosquito, né? Então, a questão do abastecimento de água, porque muitas famílias têm que guardar água para poder conseguir se alimentar e limpar sua casa, e é um grande potencial criador de mosquito. Então, as obras, são muitas obras que são feitas sem o devido cuidado, uma arquitetura que permita proteger contra os mosquitos. Então, assim, existe muito que a gente pode fazer. Eu acho que essas estratégias de combate ao vetor, elas são fundamentais num cenário em que essas outras coisas não estão sendo feitas. Mas, assim, né, para prevenir de verdade, assim, no sentido de prevenir a longo prazo, não resolver o problema na hora, mas para resolver a longo prazo, a gente precisa pensar no nosso ambiente. Essa seria a minha mensagem. Eu acho que a gente consegue. Também acho. Quando a Cláudia traz esse problema, é que a gente percebe quais são as bases da questão das arboviroses, por exemplo, no Brasil. Elas são climáticas, elas são ambientais, elas vêm do capitalismo, do próprio sistema, elas vêm da nossa falta de estrutura histórica para as populações mais precarizadas. Então, olha só a quantidade de caminhos que a gente precisa tomar para resolver esse problema. Precisamos parar de destruir o nosso meio ambiente, precisamos garantir água e esgoto tratado para as nossas populações precarizadas e resolver o problema do lixo, não só no nosso país, no mundo todo.
Que missão, hein, Cláudia Codesso? Mas temos boas notícias, boas tecnologias, e vamos lembrar também das questões individuais, né, gente? É claro que a gente precisa resolver os problemas estruturais, mas, por enquanto, na emergência, evite água parada, você aí na sua casa, libere os locais que podem virar criadouros, então é caixa d'água, pneu, garrafa, pratinho de planta, até aquela água que fica acumulada na folha. No caso da febre Oropoche, não é nem água parada, o criadouro está em outro lugar, está na matéria orgânica, naquele bananal que toda cidade do interior tem, às vezes até na cidade, aquele mosquitinho pequeno que incomoda a gente ali na fruta, também precisa ser combatido. O criador, fale com seus vizinhos e vizinhas. Essas medidas, que são medidas pontuais, para resolver o problema agora e que ainda não resolvem o problema da estrutura, são também de responsabilidade da população. Cláudia Codesso, esqueci alguma coisa nas lições individuais e domésticas? Acho que é por aí, a gente relembrar todas essas questões, né? Isso, eu toda semana, eu me surpreendo com, às vezes, um mosquito pode surgir nos lugares mais inusitados, desde a água do gato até um vaso sanitário que não é usado há muito tempo, um ralo, né? Então, assim, a gente precisa ser criativo na busca desses criadores, porque os mosquitos são bem criativos também. É isso, nós ouvimos a coordenadora do Infodengue e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz, Cláudia Codesso, que muito gentilmente separou um tempo para conversar com a gente sobre as nossas perspectivas em 2025 para a dengue, depois de um ano muito pesado em 2024, em que o Brasil teve realmente um recorde histórico assustador que a gente não quer que seja repetido. Obrigada pela participação aqui, Cláudia, por essa aula e até por nos tranquilizar e nos lembrar que a solução também, além das políticas públicas, também está um pouquinho na nossa mão para esse momento mais pontual, mas que a gente precisa continuar cobrando as soluções estruturais. Valeu mesmo, Cláudia. Muito obrigada, Nana, pela conversa. É isso, o Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, a nossa Fundação Oswaldo Cruz. É o único podcast do Brasil que defende o nosso Sistema Único de Saúde e a gente quer a sua participação aqui nessa defesa, portanto, mande o seu recado, vem lutar com a gente, não dá para fazer jornalismo popular sem vocês que estão aí do outro lado. Obrigada também pela presença aqui no nosso Repórter SUS, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Para saber mais sobre a gente, acesse brasildefato.com.br e é psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda, na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato de Letícia Holanda. Para todo mundo, até semana que vem com mais defesa do nosso SUS aqui no Repórter SUS.